Bom dia, meus irmãos. Paz. Mais um dia para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Hoje mergulharemos no livro de Provérbios. Vamos começar no capítulo 1, uma jornada de 31 dias. Eu já quero começar te convidando para estar comigo nessa jornada. 31 dias falando sobre o livro de Provérbios. Tá chegando aí Edna Carvalho, Lili Horta, Leila Assis, minha irmã Leila, sejam todas bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Jéssica Araújo, Par do Senhor Jesus. Irmã Valéria, fico feliz quando vejo a irmã Valéria. Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Me diz aí quem já tomou café, quem não tomou café, quem está tomando café ainda. Aleluia. Me diz se vocês estão me ouvindo bem. Em nome de Jesus. Tá? Tô ouvindo aqui um som de Eli Soares. Ele diz que a vitória nossa só nos resta crer o que a gente não vê com os olhos naturais. Ouve o que ele está cantando. A nossa fé vai dar força para a gente enxergar além. A nossa fé vai dar força para a gente enxergar além aquilo que os nossos olhos naturais não veem. Nós vamos descansar, porque entregamos o nosso amanhã na mão de Deus. Aleluia. Café só depois, irmã Leila. Amém. Vamos, são 6:01 já, então eu já vou orar, tá? Já vou orar com vocês para a gente começar a leitura do livro de Provérbios. Nath Fabrício, bom dia, bom te ver. Legal. Vamos juntos. Vamos juntos. Senhor, obrigado, Pai. Mais um dia, Senhor, eu estou muito feliz por esse dia de hoje, Pai, porque a minha confiança foi renovada em Ti. A vitória que se alcança pela fé, ela vem através do ouvir da Sua palavra, meu Senhor. O Senhor é o Deus das saídas da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor, eu creio na vitória, Pai. Eu creio no mergulho profundo, no aprendizado, na mudança de vida, na mudança de mente, Senhor. Eu creio que os meus olhos, pela fé, enxergarão, Senhor, uma vida extraordinária, um tempo novo, um lugar, Pai, de segurança em Ti, Senhor. Então eu descanso, Pai. Aleluia. Eu descanso porque eu entreguei meu amanhã nas Suas mãos, Senhor. Eu não olho para o passado, Senhor, porque eu entendo, Pai, que o passado não mexe mais, não move mais com a minha vida, porque a última palavra é Sua. Então eu consigo olhar para frente com expectativa, com esperança, porque a última palavra vem do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso que se inicia, por esse estudo tão extraordinário que o Senhor vai nos conduzir. E eu te peço, no nome de Jesus, acampa Seus anjos ao nosso redor, nos guarda, nos guia, nos reveste com as armaduras espirituais, Senhor. Senhor, nos cobre com a Sua graça, com a Sua misericórdia, Pai, e nos ajude, Senhor, a falar aquilo que é da Sua parte, Pai, não nossa, que possamos fluir hoje em Ti, Pai, que seja uma manhã extraordinária na Sua presença, como eu sinto a Sua graça aqui, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Eu te oro, meu Pai, te agradeço. E é no Teu nome que eu te oro. Amém. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vocês chegaram aí, chegou mais gente aí, chegou Pipeto, Maria. Sejam bem-vinda, Maria. Irmã Marlene, sempre bom ter você aqui. Irmã Marlene, Gustavo Nunes, estamos juntos, meu irmão. E entrou Ana Paula Freitas, seja bem-vinda, minha irmã.
Irmãos, vocês estão comigo aí já tem um tempo. Sabe que eu luto quando eu acordo contra a rinite. Então eu sempre estou com um papel aqui suando o nariz, porque é uma luta. Mas qual foi a adversidade que nos parou? Nenhuma. Qual foi a circunstância? Quem é Pipeto Maria? Falou, oi primo, bom dia. Fala aí, prima, quem é? Eu não estou identificando pela foto. Bom dia, paz, que Deus abençoe a todos. Para você também, Ana Paula. Hoje eu estou sentindo uma graça, é um favor de Deus. Eu estou sentindo assim, eu estou feliz, não quando eu estivesse os outros dias, mas eu sinto como se fosse um fluir do Espírito Santo, sabe? Ô Marianita, como é que você tá, prima? Tudo bem? Ah, que bom te ter aqui. Minha tia daqui a pouco deve chegar aí, né? Chiquinho, meu irmãozinho Chiquinho, Brasinha do Jesus, tá aí. Irmãos, eu quero começar dizendo que nós vamos entrar numa série de provérbios. Eu não anunciei essa série, eu não fiz chamada, porque eu estava muito focado em alguns outros projetos, e agora a gente vai fluir de forma mais natural. E eu vou fazer, a partir de hoje, algumas chamadas, mas eu já quero te convidar para você não perder nenhum desses dias. É de fundamental importância a gente ir junto nessa caminhada, tá? Eu acredito que Deus vai liberar chaves sobre a sua vida. E ao decorrer de cada live, eu vou colocar essas chaves aqui no grupo, tá? No decorrer das lives, eu vou colocar essas chaves no grupo. E talvez ao longo dos 31 dias eu vá fazer um grupo fechado. E se eu fizer esse grupo fechado, eu vou colocar algumas chaves, alguns códigos espirituais ali, tá? E para que são essas chaves? O livro de Provérbios ele é conhecido como um livro da prosperidade. O livro que boa parte dele quem escreveu foi o rei Salomão, mas tem provérbios do rei Davi, tem provérbios de Asaf, tem provérbios de outras pessoas aqui também. Mas é um livro conhecido como o livro da prosperidade. Por quê? Porque ele te dá muitos códigos espirituais. E como a gente fala a palavra, não sei se você sabe o que é provérbio, mas provérbios são pequenas frases, textos, como se fossem versos. Então, Provérbios é um livro fácil, de fácil entendimento. Uma coisa ou outra eu vou ter que te explicar, mas basicamente é um livro de fácil entendimento. Então, vamos mergulhar nele já, porque a gente vai fazer a leitura dele, tá? Eu vou lendo ele e explicando. Então, eu vou lendo, explicando. Assim vai funcionar todos os dias. Eu vou tentar não passar de 40 minutos de live, que é o que a gente tem feito. Ah, se eu não conseguir passar de 40 minutos de live. Se eu não conseguir passar de 40 minutos de live, eu encerro, a gente volta no outro dia, lê o que falta e vai para o outro provérbio. Tem um provérbio que é maior, outro que é menor, tá bom? Mas o mais importante é a gente entender, pegar os códigos espirituais. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês escrevam aí, aquele que pode, né? Aquele que está parado vendo, que pode escrever, os pontos que são importantes para a gente conduzir para a nossa vida, anotar e a gente poder virar a chave da nossa mente, tá bom? Vamos começar aqui. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Irmãos, tem uma palavra-chave nesse texto, todo texto tem algumas palavras-chave, tá? E uma das palavras-chave aqui do texto, desse primeiro versículo que nós estamos lendo até o versículo 6, eles são algumas palavras-chave, mas eu vou falar algumas de alguns versículos aqui. Ele fala de entender, conhecer a sabedoria e a instrução, e entender as palavras da prudência. Ele fala de justiça, juízo e equidade. Justiça, juízo e equidade são características de Deus, tá? Justiça, o que é justiça? Ele é justo, tá? Ele julga com justiça. Então, às vezes, o que a gente vê, a maneira que a gente vê, que os nossos olhos veem, o que o nosso entendimento entende, não é o que Deus vê e entende. Ele vê, entende e julga a partir da sua palavra.
Então a gente precisa saber o que a palavra diz, tá? O que é juízo? Juízo é porque ele que sentencia, então ele é o justo juiz e ele que vai sentenciar. Juízo, ele que vai fazer todo o processo, tá bom? E julgar. E o que é equidade? Equidade é extraordinário. Eu gosto muito dessa palavra. Equidade significa a gente ser diferente e receber porções diferentes para nos tornar iguais. Então, eu, por exemplo, sou mais alto que o meu irmão Francisco. Se o Senhor aumenta 10 centímetros de estatura para mim e 10 centímetros para ele, o que vai acontecer? Eu vou continuar mais alto que ele. Então Deus ele não age com igualdade. Essa coisa de igualdade para todos, isso é uma mentira de Satanás. Deus não age com igualdade, Deus age com equidade. O que é a equidade de Deus? Você vai entender isso até na sua casa. Equidade de Deus é que para alguém que é muito sábio, Deus vai dar menos sabedoria. E para alguém que é muito menos técnico, Deus vai dar mais técnica. Então ele vai equilibrar para que você se torne igual. Então, dentro de, por exemplo, essa dinâmica entre eu e Francisco, ao invés de o Senhor nos dar 10% de conhecimento, 10% de estatura para mim e para ele, o Senhor vai dar 10% para ele e 2% para mim, que eu sou bem mais alto que ele. E dessa forma ficaremos iguais. Isso é equidade, tá? Então, olha o que está dizendo, que para receber a instrução e entendimento, a justiça, o juízo e a equidade do Senhor. Então é essa equidade que Deus julga, é a maneira que Deus nos olha, tá? É exatamente com esse olhar. Vamos continuar aqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento. Eu não sei qual o seu nível de instrução, quantas universidades, faculdades você tem, se você é funcionário público ou se você é uma faxineira. O que é interessante é que Deus está dizendo que o princípio do conhecimento é temer a Deus. E para que você venha temer a Deus, você precisa somente conhecer as Escrituras Sagradas. É a única maneira que tem de nós temermos a Deus. Então não interessa para que eu seja sábio aos olhos de Deus, se eu tenho muitas faculdades, se eu tenho muitos cursos, se eu sou um cara letrado, sei falar. Isso para Deus não é importante. O que importa a Deus é se você o conhece a ponto de temê-lo. Porque aquele que teme o Senhor, que conhece o Senhor a ponto de temê-lo, ele normalmente é uma pessoa prudente, é uma pessoa com um nível de conhecimento, de humildade, que agrada os olhos do Senhor. E essa pessoa, agradando os olhos do Senhor, ela é favorecida por Deus. Então o versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o início para que eu conheça como ande na terra, como andar na terra. Os loucos, olha o que ele diz, os loucos desprezam a sabedoria. O que é a sabedoria? É a palavra de Deus, é o conhecer o Senhor. Tem gente que despreza buscar o Senhor e conhecê-lo em espírito e em verdade. Não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós valorizamos o conhecimento de Deus e das coisas de Deus, por isso estamos aqui. Não somos loucos, somos sábios. Somos aqueles que buscam o entendimento, tá? Quando eu tiver que parar para falar algum ponto-chave aqui, eu vou falar e vou pedir para que você anote, tá? Porque esses pontos-chave são o que vão conduzir a gente dentro desses 31 dias, tá bom? Tá chegando mais gente aí, tá? Chegou o C. Eduardo, chegou o Anderson 028, tudo bem, meu irmão? Jonathan Lopes, qual é, Jonathan? Beleza? Paulinha, eu, Fabiano, Lino, meu irmão, esposo da Paulinha, Thalisson, meu irmão Thalisson, sejam todos bem-vindos. Como eu disse aqui, quem já está aqui na live já me conhece, sabe que de manhã a rinite me ataca aqui, eu fico com o papel aqui me virando, e glória a Deus, mas não paramos, estamos aqui em nome de Jesus. Versículo 8, estou no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do seu pai, não deixes a doutrina da sua mãe,
Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos lá, irmãos. Eu quero pegar o primeiro ponto-chave aqui. Meu irmão Roberto, chegou aí, Robertinho. Seja bem-vindo. Primeiro ponto-chave. Filho meu, ouve a instrução da sua mãe, do teu pai, e não deixes a doutrina da sua mãe. O meu irmão André ele fala muito disso. O pai doutrina e a mãe instrui. O pai doutrina o filho. O que é doutrina? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente criou um modelo de ensinamento. Todo dia, às 6 horas da manhã, a gente abre a live e explica a Bíblia. Isso é uma doutrina. Você pode fazer isso meio-dia. Isso é uma doutrina. Qual o princípio? O princípio é a Bíblia. Ah, Everton, tem que ler a Bíblia de madrugada, meio-dia, meia-noite. O horário é doutrina. O princípio é a leitura. Então, a gente comunga do mesmo princípio, porém, a nossa doutrina é diferente. Milene, seja bem-vinda, bom te ver. A nossa doutrina, ela é diferente. Tem gente que busca o Senhor pela madrugada, tem gente que busca à tarde, tem gente que busca de manhã. Isso é doutrina, para que vocês entendam. E vocês veem isso muito em igrejas. Tem igreja que pode bermuda, tem igreja que não pode, tem igreja que pode boné, tem igreja que não pode. Isso é doutrina. Mas todas as igrejas seguem um modelo bíblico, deveria seguir em tese, né? E aí, isso é o padrão, isso é o princípio, tá? O princípio é seguir a Bíblia. A doutrina é a maneira que você faz para seguir a Bíblia. Amém? E o versículo 8 diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes a doutrina da sua mãe. O pai instrui. Por que o pai instrui? O pai, ele aponta, ele diz qual é a melhor maneira de fazer o que tem que ser feito. E por que é a mãe que doutrina? Porque a mãe ela tem mais tempo com o filho. E eu já quero te dar um código espiritual aqui. O pai, ele não instrui o filho. O pai instrui a mãe. Ou seja, o marido, se ele quer ter um filho bem instruído, ele tem que instruir a esposa muito bem. Por quê? Porque a esposa vai ter tempo, ainda mais nesse período aqui, né, que as mulheres não trabalhavam, a esposa vai ter tempo de qualidade com os filhos para doutriná-los dia a dia, todo dia. O homem sai de casa para trabalhar, ele não teria tempo de qualidade. Então, esse princípio, ele está amarrado ao princípio, é uma lei espiritual, lei, Constituição Federal do Céu, que são os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, quando o versículo diz assim, ó, vou ler lá para vocês, tá? Êxodo 20, olha o que diz aqui, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, não falou honra teu pai e tua mãe, o pai e mãe que é bom com você. Honra o pai e mãe que não bateu em você. Honra o pai e mãe que não foi um alcoólatra. Não. Está dizendo honra teu pai e tua mãe. Se ele foi alcoólatra, se ele bateu em você, se ele te largou, se ele te deixou. Então, a gente precisa entender o que é honra quando eu jogo para esse nível. Porque às vezes meu pai não foi uma boa referência para mim, minha mãe não foi uma referência legal, eu nem conhecia às vezes meu pai e minha mãe, eu tenho uma frustração terrível com isso, eu tenho dificuldade com isso, mas quando eu não honro eles, que é um fundamento, ou seja, é uma carta magna, está na Constituição Federal do Céu, que são os 10 mandamentos, eu quebro o próximo princípio, que é de ter uma vida longa e próspera na terra. E o que é honrar, irmãos? Honrar não é a gente cuidar, tratar, dar dinheiro, não. Honrar o nosso pai e nossa mãe é com as nossas atitudes. Que ser humano você é? Você tem sido um homem justo, um homem reto? Quanto mais você anda nos caminhos do Senhor, mais é motivo de honra para sua casa. E se você não teve pai, não teve mãe, sabe como vão te olhar? Olha lá, aquela pessoa não teve pai nem mãe, mas ela honra com a atitude dela. Perdão, irmãos. Então, irmãos, eu quero trazer aqui exatamente essa visão de honra. Essa visão de princípio. Que o livro de Provérbios ele descortina muito bem para nós. Amém? Vamos... Calma aí, quero falar mais um pouco disso.
Ô, Pai, dá graça, Senhor, meu Deus. A Milene botou, já vou ler já o seu comentário, Milene. Deus precisa da graça aqui, essa rinite. Só um momento. Então, irmãos, olha lá. Versículo 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O Senhor aqui está nos instruindo, nos dizendo que aqueles que honram pai e mãe, eles são agraciados. O que acontece quem usa o diadema e um colar? A pessoa fica mais bonita. Quem usa diadema e colar fica mais bonito. Fica mais ajeitado. Quem olha para você fala, gente, olha como é que você tá bonita. Por quê? Porque você tá usando um diadema, igual menina, né? Eu sou pai de menina, minha filha, quando era pequenininha, hoje ela não usa mais. Mas quando ela botava diadema, filha, tá linda. Quando ela botava um colar, tá linda, filha. E é assim que o Senhor te vê quando você honra teu pai e sua mãe. Ele te vê com uma beleza, ele te vê com graça. E ainda mais se por algum motivo ele julgar que seu pai e sua mãe nem foram talvez merecedores de honra, mas para Deus, eles sempre serão merecedores de honra. Por quê? Porque se você honra o teu pai e tua mãe que você vê, convive, às vezes não viveu nem conviveu, você vai honrar a Deus. Esse é o princípio. Deus ele quer saber o quanto ele pode contar com você para honrá-lo. E se Deus perceber que você honra o nome dele, que você glorifica o nome dele, meu irmão, você é um forte candidato a ser um alvo do céu. O céu vai te apontar, você vai ser um alvo e você vai começar a receber bênçãos espirituais. Bênçãos do céu. Irmãos, isso é sério. Isso é sério, isso nos leva para um outro nível. Entende? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu fui um homem que, por um tempo, eu não honrei meu pai e minha mãe. E eu não honrei com as minhas atitudes, tá? Eu sempre fui um filho tranquilo, mas eu não honrei com as minhas atitudes. E, cara, depois que eu comecei a honrar a minha mãe, né? Que meu pai se foi cedo. Eu era uma criança, quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai morreu com 35 anos, muito novo. Eu tô com 37 hoje. Vocês terem uma noção de quão novo ele era. Mas eu honrei meu pai e minha mãe com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. E hoje eu percebo um favor de Deus sobre a minha vida. As coisas comigo acontecem. E coisas boas, tá, irmãos? Não é coisa ruim, não. E as coisas ruins eu sou blindado. Eu sou guardado. Então eu quero que você anote esse primeiro princípio aí. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Anota, irmão, em nome de Jesus. Eu vou anotar aqui também. Estou com a minha folhinha aqui já. Honra pai e mãe. Por quê? Depois eu vou fazer um grupo VIP, tá? Aqui no Instagram mesmo, tá? Aqui no Instagram mesmo. Não vai precisar ser do Instagram, tá? E eu vou anotar, eu vou colocar esses pontos que nós estamos estudando, tá? Pra gente fazer um compilado disso no final dos 31 dias de estudo, amém? Honra pai e mãe. Então, irmãos, primeiro princípio que nós aprendemos aqui, honra teu pai e tua mãe. Doutrina e expressão básica na vida do crente. Olha isso aí, o senhor Roberto falou. Olha a Milena que falou. Minha mãe me falava que Deus iria me abençoar com um bom marido por ser boa filha. E ela faleceu aos meus 20 anos. E isso aconteceu. Eu tenho uma família linda. Meu Deus, Deus te abençoe, Milene. Deus te abençoe. Meu Deus, olha o que a Milene me lembrou. Ah, Milene, tu vai me fazer sair do livro de Provérbios aqui, Milene. Eu gosto da Milene que ela é muito participativa. A gente fez uma live de meio-dia. Milene, muito participativa. Olha aquelas duas parteiras que o rei do Egito, o faraó, falou para matar as crianças. Lembra lá em Moisés que elas não mataram as crianças, que elas falaram que as egípcias, as israelitas tinham filhos sozinhas? Olha só, Deus, a Bíblia diz que pelo fato delas temerem a Deus, Deus abençoou elas. Olha o que a Milene falou, que a mãe dela falava que se ela obedecesse, ela ia ser abençoada com um bom marido. A mãe dela morreu, ela tinha 20 anos, hoje ela tem uma família linda. Olha o que aconteceu com essas duas mulheres. Vou ler para você, vou ler, porque é de Deus. É de Deus. Olha aqui.
E aconteceu como as parteiras, Êxodo 1, 21, aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Aqueles que temem a Deus têm a sua casa estabelecida. Aleluia! Aleluia, irmãos. É isso, Milene. É verdade. Os princípios da Bíblia não mentem. Os princípios do mundo espiritual não mentem. Eles são verdadeiros. Amém? Eles são verdadeiros. Tá? Então nós precisamos crer e viver a palavra. Tá bom? Vou para a segunda parte do texto aqui. Essa parte eu vou passar mais rápido e eu explico ela no final. Tá bom? Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consista. Se disserem, vem conosco, espiemos-nos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. E acharemos toda sorte de fazendas preciosas, encheremos as nossas casas de despojo. Lançarás a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, de balde se estenderiam a rede perante os olhos de qualquer ave, e este armam ciladas contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entregam à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Irmão, existe um nível de cobiça. Por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa rouba? Porque ela cobiça algo. Ela quer algo. E a palavra diz que a alma dela vai ficar presa. A alma dela vai ficar presa à cobiça. E aí você vai me falar, Everton, mas tem gente que tem muito dinheiro e ainda assim cobiça. Tem a alma presa. Irmãos, creia na palavra. Eu conheço gente, eu não vou dizer próspera, tá? É que tem muito dinheiro. E tem gente que assim, tem bem mais que a gente. Vou botar assim. Ou que eu, pelo menos, né? Não sei vocês. E elas não têm paz. E eu conheço pessoas simples, humildes, com muita paz. E conheço pessoas crentes, prósperas, com paz. Com uma família em paz, com um relacionamento maravilhoso com a esposa, com o filho. Crente. Por quê? Porque teme a Deus, não anda no caminho dos maus. Se ele perceber que um negócio vai prejudicar a outra pessoa, ele não faz. Ele não faz. Se quebrar qualquer princípio, ele não faz. Você entende? Então, nós precisamos ter um entendimento profundo das Escrituras para não errarmos, tá? Porque aqueles que cobiçam, querem coisas que não podem ter, o que Deus não quer que eles tenham, eles ainda assim forçam a porta para conquistar, a alma deles fica presa a essas coisas, tá bom? Versículo 20. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora. Adoro esse versículo. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Eu vou dar um código espiritual aqui para quem está anotando. Eu estou anotando. Eu peço que você anote. Eu botei o primeiro ponto. Honrar pai e mãe. Vou falar o segundo ponto agora, tá? Só vou falar aquilo que o Senhor tocar meu coração. A suprema sabedoria, eu vou mudar a palavra aqui que é difícil, altissonemente, ela clama alto, ela grita alto, com alta voz, pelas ruas, ela levanta a voz pelas ruas, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, à entrada das portas. Pega isso aqui, irmãos. A sabedoria, você vai precisar dela em lugares específicos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo.
Vai ter um momento que a sabedoria ela vai precisar gritar, você vai precisar ter muito conhecimento das Escrituras para tomar decisões. E que momentos são esses? São momentos de caminhada, onde você está por alguma estrada da sua vida. Então, no caminho, eu preciso de sabedoria. Qual o outro ponto? Nas encruzilhadas da vida. Anota. Encruzilhadas. Cruzilhadas. No momento de decisão na minha vida, eu vou precisar de sabedoria. Encruzilhada é aquele caminho que você toma que não tem mais volta. Você vai precisar de sabedoria para poder seguir esse caminho. Amém? Você vai precisar de sabedoria para seguir esse caminho. Outro ponto. Nos tumultos, meu Deus, momentos de confusão da sua vida. Confusão, deixa eu te falar, se você é crente, se você não é crente, não interessa o que você é. Você vai ter problema. Todo mundo tem problema. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz, que o sol nasce para os justos e para os injustos. Então você vai ter problema, você vai ter dia mal, isso é normal. Isso serve para todo mundo. Você vai ter confusão. Aonde a sabedoria vai gritar? A Bíblia diz que ela grita alto. São nesses momentos. Isso que quer dizer o texto. Momento de confusão. Próximo. As entradas das portas. Caraca. Irmãos, pega isso aqui, em nome de Jesus. Vão ter lugares que Deus vai abrir portas de acesso que você vai precisar ter sabedoria para permanecer. Senão você não fica. São lugares estratégicos que é o Senhor que vai te colocar. Mas se você não tiver sabedoria, você vai sair desse lugar. Entrada das portas. Eu vou botar assim, só portas. Porque porta é lugar de entrada e de saída. Por que ele disse entrada e não saída? Porque é na entrada. Aonde você vai precisar de sabedoria? Para entrar em determinados ambientes. Eu vou aqui liberar uma palavra aqui que veio ao meu coração agora. Francisco. Francisco, você tem essa sabedoria, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando. E a sua sabedoria, ela veio do céu. A sua sabedoria, ela está no versículo 1 aqui, ó. Para dar aos simples prudência. Você é um garoto prudente. Deus está trazendo isso ao meu espírito aqui, eu estou te revelando, tá? Porque eu te conheço. Você é um garoto prudente, então, glória a Deus pela sua vida, se mantenha dessa forma, porque o Senhor ele vai te dar graça nos lugares que você entrar, tá bom? Então, irmãos, é muito importante, segundo ponto, a sabedoria ela grita no caminho, nas encruzilhadas, na confusão e nas portas. São lugares onde você precisa ter sabedoria, são lugares onde você vai precisar dela. Você vai precisar. Se você não tiver sabedoria nesses lugares, você vai ter problemas. Você não vai conseguir caminhar direito. Nas encruzilhadas, você não vai tomar boas decisões. No meio da confusão, você vai se envolvendo nessas confusões e vai demorar para sair. E as portas, você não vai conseguir se manter nessas portas, tá bom? Até quando, ó Nécios, versículo 22, amareis a necessidade. Nécio é garoto novo, né? Como se fosse uma criança, sem experiência. Até quando, ó Nécio, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão e a sabedoria, dizendo, tá, irmãos? Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É a sabedoria dizendo. A sabedoria ela vai derramar sobre nós o espírito dela. Olha isso, irmão, que profundo. A sabedoria está dizendo que ela vai derramar o espírito dela sobre você e você vai conhecer as palavras da sabedoria. É Provérbios. É Provérbios não, é a Escritura Sagrada. Mas por que clamei a vós e recusastes? Meu Deus. Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Eu vou traduzir isso aqui. Por que meu servo Everton, meu espírito tomou ele para acordar 5h59 da manhã para ler a Bíblia que você talvez não consegue ler e você não ouviu ele?
Por que que ele se disponibilizou para fazer a minha obra e você somente não acordou mais cedo para ouvi-lo e entender como caminhar nessa terra se você não entende? Se você consegue ler as escrituras, glória a Deus. Você só está aqui para ter comunhão e a gente trocar figurinha. Você vai aprender comigo também, eu vou aprender com você. Mas se você não tem essa profundidade, se você não consegue ler as escrituras, você precisa estar em ambientes onde a palavra de Deus é liberada, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, não é uma live, isso se tornou um ambiente profético. Porque a palavra de Deus está sendo liberada aqui. Então esse ambiente ele já mudou de somente uma live para um ambiente profético, onde anuncia o seu futuro e as coisas vindouras, as coisas que você, porventura, poderá e vai viver, tá? Tá chegando gente aí? Chegou a Ana aí. Ana, seja bem-vinda. Meu irmão Grafite, Jefferson, qual é, pretão? Tamo junto. Ontem tava na igreja dele lá, foi maravilhoso o estudo que ele deu. Inclusive, já vou te avisar na live aí que você vai... O devocional lá no culto vai ser contigo, tá, irmão? Já fica ligado. A minha esposa falou assim, dá o devocional pro Jefferson. Eu falei, eu tava pensando nisso. Depois eu te mando no zap aí, mas o devocional no culto, a gente vai ter um culto dia 27, mini vigília. O devocional já tá com o Jefferson aí. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 24. 25. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, meu Deus, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão, meu Deus, do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque, versículo 32, o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Meu Pai do céu. Irmãos, vou traduzir. Meu Deus, vou traduzir. Eu tô amando. Eu tô amando ler provérbios com vocês. Deixa eu traduzir para você. A sabedoria, ela tá no caminho, nas encruzilhadas, nas confusões da vida e nas portas, nos acessos. São os lugares que você vai precisar de sabedoria. Já vou ler os comentários, tá? Já vou ler os comentários. Aí, a sabedoria está dizendo que ela vai estar nesses lugares, que você vai precisar dela, e ela está clamando nesses lugares. Você precisa entender a sabedoria nesses lugares. Mas vai ter gente que vai rejeitar a sabedoria. Tem gente que não vai ouvir essa live, não vai ouvir essa live depois. Essa live vai subir para o Instagram, para o YouTube. Ela não vai ouvir no YouTube. Ela não vai querer saber de ouvir nada sobre a palavra de Deus. E aí a sabedoria está dizendo que vai chegar o tempo da sua vida. Irmãos, quem passou por isso? Levanta a mão. Uma situação que você não sabia como sair. Eu sou o primeiro, eu passei. Eu não sabia o que fazer. E uma outra pessoa me deu um conselho tão simples que hoje eu vejo que está na Bíblia e me tirou daquela situação. Olha isso. E sabe por que eu não sabia o que fazer? Porque eu era tolo. E sabe o que acontece com o tolo? O tolo ele fica confundido. O tolo não sabe o caminho que seguir. Antes, versículo 25, estou relendo. Rejeitaste todo o meu conselho. Eu estou te aconselhando, irmão. Olha o primeiro conselho que eu te dei. Honra teu pai e tua mãe. Ah, meu pai e minha mãe. Meu pai foi alcoólatra. Minha mãe me batia. Honra. Honra é o primeiro conselho que eu estou te dando. Segundo conselho que eu te dei. Vão ter momentos na sua vida que você vai precisar da sabedoria e da instrução. Você não vai ter, porque a sabedoria e a instrução está aqui.
Aqui, ó, na Bíblia. E aí você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que ir para um pastor, para um irmão que conhece mais da palavra que você, para que ele possa te instruir. Para que ele possa te instruir. Everton, esse irmão, ele é rico, ele é próspero, ele é pobre, ele é sábio. Porque olha o que diz o versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos a destruirá. Não importa se você é pobrezinho de Marredeci ou rico, sem sabedoria, se você é pobre, o desvio desse pobre vai matar ele, e se você é muito próspero, essa prosperidade, essa sabedoria vai te tornar louco e vai te destruir. Então eu não estou dizendo sobre uma prosperidade que tem a ver com a riqueza, com os bens materiais ou status. Eu estou dizendo do nível de conhecimento que vem do céu. Já viu aquela pessoa que te dá conselhos bem direcionados? Aquela pessoa que te orienta, você pede um conselho, uma ajuda, e o que ela fala abre um caminho diante de você. Às vezes o que ela fala é muito louco, que ela fala, não, se submete. Não, mas é injusto, então se submete. Aí tu fala, pô, mas o cara tá fazendo injustiça comigo. Ó, eu sou crente. O cara tá fazendo injustiça comigo e eu tenho que me submeter? É isso mesmo? O que a Bíblia diz? Que o justo vive pela fé. Quem luta a luta do justo é o Senhor. Se ele encontrar justiça nas suas atitudes, ele vai entrar nessa guerra por você. Amém? Deus vai entrar nessa guerra com você. Irmãos, batemos 40 minutos de live. Vou acelerar aqui pra gente fechar, tá? Então, o que eu quero colocar aqui? Não aborreçam a sabedoria. Terceiro conselho. Primeiro conselho que eu vou dar para você: honra teu pai e tua mãe. Carta Magna, Constituição Federal, está escrito. 10 mandamentos. Aí o Jefferson aí, que é o nosso advogado daqui, né? Ele pode dizer muito bem que ele conhece muito de direito, né? Formado em direito. O que está na Constituição Federal é base, meu irmão. Então, honrar pai e mãe é base, tá? É base, tá? Outro ponto importante. Segundo conselho, você vai precisar de sabedoria em lugares específicos, no caminho, encruzilhada, momentos de confusão e nas portas, lugares de acesso. Tá? 4 lugares que você vai precisar de sabedoria. E eu quero te dar um terceiro conselho para fechar e a gente vai orar, tá? Que é, se você aborrecer o conhecimento, se você desprezar a sabedoria, ela te desprezará. Anota aí. Quem despreza a sabedoria será desprezado. Será desprezado por ela. A Bíblia está dizendo aqui, tá? Quem despreza a sabedoria será desprezado por ela. Por quê? Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Irmãos, eu vou dar um testemunho breve e vou fechar. Vou abrir minha vida um pouco para vocês aqui. Eu já contei, eu sempre falo isso, faz parte do meu testemunho, tá? Faz parte. Esse testemunho, ele glorifica a Deus. Eu gosto de dar ele porque às vezes ajuda alguém que está precisando. Mais uma vez me perdoa pela minha rinite. É muito difícil, mas eu não tenho pra onde correr. Vamos lá. Eu separei da minha esposa tem, sei lá, 7 anos atrás, mais ou menos. Enfim, eu não era crente, separei da minha esposa. E eu me vi num aperto tão grande, depois de um tempo, tão grande. E nesse período eu separado, eu conheci Jesus, tá? Eu conheci Jesus nesse período. Eu separei da minha esposa, minha família. Segui minha vida, ela seguiu a vida dela. E nesse período foi quando eu conheci Jesus e ela também. Eu era de outra religião. Irmãos, isso aqui é verdade. Eu não era um cara sábio. Até hoje eu pago, até hoje, eu não vivo alguns sonhos que eu vou viver bem breve, cada vez está mais próximo. Mas eu não tenho algumas coisas pelas escolhas erradas que eu fiz há 5 anos atrás. Mais um pouco de 5 anos. Né? Tem 5 anos que eu sou crente.
Everton, quando que você começou a corrigir a sua vida? Tem 5 anos atrás. E olha o que está acontecendo. Hoje eu já estou te instruindo. Por quê? Porque eu mergulhei com tanta profundidade nas escrituras, porque eu entendi que aqui tem sabedoria. Aqui tem sabedoria. E a minha vida começou a ser corrigida, e eu comecei a colher frutos. E eu já falei isso aqui na live anterior, vocês ainda vão ver coisas extraordinárias, vocês vão poder acompanhar, porque eu estou aqui agora publicamente abrindo minha vida. O que Deus vai fazer. E olha o que a Nath está dizendo aqui. É o meu caso, eu leio e muitas das vezes não entendo, mas Deus tem trabalhado nisso em mim e tem te usado para traduzir. Glória a Deus. Ó, o Chiquinho botou várias vezes, realmente, Leila, realmente, eu chamava sempre por Deus, ele sempre me odeia. Agora já entendo o porquê. Ele, na verdade, não te odeia. Na verdade, ele até te ouve, mas é nós, irmã Leila, que não andamos no caminho de Deus, não andamos compactuando com as suas leis, e com isso, tá? Com isso, a gente não consegue acessar o que ele tem liberado para nós, porque não andamos em seus caminhos. É quando a sabedoria fala aqui, ó, você rejeitou meu conselho. Como que Deus age? Ele te dá um conselho, ele te dá uma semente. Deus age assim no mundo espiritual, ele te dá semente. Ah, saiu errado, amém. Tudo bem. Mas ele te dá conselhos, ele te dá semente. E se você não plantar a semente que Deus te deu para que ela venha frutificar, e a semente é a palavra. Se você não plantar essa palavra para ela frutificar o seu coração, o que vai acontecer? Ela não vai dar frutos. E você não vai saber, quando você precisar desses frutos, o que fazer, o caminho que seguir. Entendeu? Ah, ele sempre te ouvia. Glória a Deus porque ele te ouvia. Então, irmãos, nesse primeiro dia, leitura de Provérbios, nossa, eu estou sentindo uma graça, estou amando isso aqui. Olha o que eu tirei de ponto importante para nós. Eu estou fechando a live já e vou orar, tá bom? Primeiro ponto, eu tirei 3 pontos, tá? Eu sempre vou tirar aqui basicamente 3 pontos para a gente poder andar baseado neles, tá? Honra teu pai e tua mãe, primeiro ponto. Você vai precisar de sabedoria em alguns lugares. Qual é esses lugares? Segundo ponto, você vai precisar de sabedoria no caminho, nas encruzilhadas da vida, momentos de confusão e entrada de portas, lugares que Deus vai te botar. Portas, porta de emprego, são amizades. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Eu tive amizades que abriram portas para mim. De emprego, de trabalho, de coisas extraordinárias, porque eu era amigo de um cara e eu me dava bem com esse cara. Mas eu tive que me manter lá dentro. Eu tenho que saber me comportar nos lugares. Ontem mesmo eu fui na igreja do Jefferson, ele me honrou lá, mas imagina se eu me comporto de maneira inadequada. Entende? Então o meu comportamento, ele precisa ter um comportamento baseado na sabedoria para eu entender. Terceiro ponto. Meu Deus, pesado. Essa é uma repreensão. Quem despreza a sabedoria será desprezado por ela. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quem despreza a sabedoria será desprezado por ela. Está vindo um versículo aqui na minha mente, que é Deus falando para Eli, o sacerdote Eli, que ele fala, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Não despreze a palavra de Deus, porque você vai ser desprezado por ela. E a palavra de Deus é uma lei no mundo espiritual que é como se fosse a lei da gravidade. Você vai estar submetido a ela e não tem para onde correr. Obrigado, irmã Ana Paula, por transcrever isso aí que eu falei. Monte, meu irmão, tamo junto, tá no finalzinho da live, mas glória a Deus pela sua vida, depois você assiste ela toda. Maiara Soares chegou aí, Ferreira Marques chegou aí também. Entrou mais alguém aqui, o Tiago Galvão, seja bem-vindo, meu irmão. Então, meus irmãos, 3 pontos de fundamental importância. Sávio da Silva chegou aí também, seja bem-vindo, irmão. 3 pontos do livro de Provérbios de fundamental importância que nós tiramos desse primeiro dia. Amanhã, capítulo 2 de Provérbios, 2:6, muito bom, muito bom. Amanhã, capítulo 2 de Provérbios, vamos ler o capítulo 2 aí, versículo 6, que o J.R.J. Reis aí colocou,
tá? Que é o pai do meu irmão Andrezinho. E olha aqui, ele falou no versículo seguinte: porque o Senhor dá sabedoria da sua boca e o conhecimento vem, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A gente vai falar disso amanhã, tá bom? Irmãos, mais uma vez eu quero te agradecer. Em breve, aí já já, depois que eu subir essa live, eu vou colocar os 3 pontos que nós aprendemos hoje. Eu vou subir esses 3 pontos para o feed, tá? Esses 3 pontos aqui, eles vão ir para o meu feed. E o que eu vou te pedir? Comenta, depois que você sair daqui, comenta essa live. Depois que acabar a live, você comenta. Você curte e compartilha para que outras pessoas possam ouvir essa live também. E vem comigo. Eu estarei 31 dias falando do livro de Provérbios. Todo dia um capítulo. Nós vamos aprender da boca de Deus. Nós vamos adquirir conhecimento, sabedoria, instrução, entendimento, equidade. Vamos saber o que é a justiça e o juízo de Deus. Então eu quero te convidar para estar comigo. E ao longo desse período, a gente vai fazer um grupo depois fechado de estudo. Aí eu vou ver se eu faço aqui pelo Instagram mesmo, ali naqueles comentários do Instagram. Aonde eu vou poder dar conselhos para vocês a partir da Bíblia, tá? Nesse grupo de estudo fechado, você vai poder falar comigo coisas pessoais mais profundas. E eu vou poder te aconselhar, te direcionar a partir das escrituras sagradas. E eu amo ser provado, porque quando eu sou provado, eu sei se eu estou fundamentado na palavra. Quando o pau quebra, eu me mantenho firme, eu falo, Senhor, eu estou fundamentado na palavra. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, você me faz, sabe o quê? Mergulhar mais nas escrituras para aprender e poder te instruir. Irmãos, 51 minutos de live. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Batemos aqui um pico de 20 pessoas. Glória a Deus. Vamos junto comigo. Compartilha essa live com mais uma pessoa e chama ela para estar com a gente aqui 5h59. Tá bom, irmãos? Deixa eu orar, não sai dessa live, deixa eu orar pela sua vida antes de você ir embora. Deixa eu ler esse comentário da Ana Paula. Muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento conosco. Que Deus continue te abençoando. Louvado seja Deus. Amém, irmã Ana Paula. Obrigado pela sua presença. Ferreira Marques, que falou glória. Obrigado pela sua presença. Irmã Leila, obrigado pela sua presença. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos e deixa eu orar por vocês. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos aqui. Senhor, não é normal o que a gente está fazendo aqui. A gente sabe que existe uma batalha espiritual para ler a sua palavra. A gente sabe que não é fácil, Senhor. Mas o Senhor moveu o seu espírito em mim para eu me levantar como um atalaia do seu reino pelo seu povo. Existem pessoas sedentas pela sua palavra que às vezes não vai na igreja. Mas aqui vai ser um canal aonde a sua palavra vai ser disseminada. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, traga mais pessoas sedentas pela sua palavra, para a gente poder entrar e mergulhar no seu conhecimento. Hoje eu senti uma graça, foi muito bom estudar a Bíblia com o Senhor e com os meus irmãos. E eu peço que o Senhor derrame essa graça na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor acampe seus anjos ao redor deles, que eles venham a ser instruídos pela sua boca, que eles venham a ser guiados pelo seu Espírito, Senhor, protegidos pela sua forte mão, Pai. E qualquer situação que eles precisarem, que eles possam clamar em grande voz e a sua sabedoria possa os responder, meu Senhor. Muito obrigado pela sua instrução de hoje. Nos guarda em segurança, que tenhamos um dia extraordinário de trabalho, Pai. Pai, debaixo da tua mão. E amanhã, Pai, nós estaremos novamente aqui com o Senhor, tomando um café, orando e lendo a sua palavra, mergulhando nos mistérios do seu reino. É assim que eu te oro, meu Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu estou muito feliz, que graça maravilhosa. Eu estou assim, até minha filha falou, papai, posso ficar com você aqui? Ele está dormindo aqui no sofá. Ela acordou junto comigo. Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos juntos. 31 dias de provérbios. Chama mais um. Amém? Vamos fazer uma missão aqui. Chamar mais um para estar conosco aqui. 31 dias de provérbios. Amanhã, capítulo 2. Eu conto com a sua presença. 5h59. Já já sobe para o feed as 3 instruções que nós liberamos aqui. Irmãos, mais uma vez, estamos juntos. Fiquem na paz.